A paz do Senhor, crianças! Glórias a Deus pela vida de vocês aqui. É maravilhoso receber todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma EBD. Todos vocês que são daqui da igreja, todos vocês que estão sendo convidados e estão assistindo a aulinha, porque um amiguinho te enviou o link. Glórias a Deus. E falando em link, já começa compartilhando o vídeo nas redes sociais. Dando aquele like. E fazendo os comentários, tá bom? Compartilhe com o seu amiguinho, que eu tenho certeza que tem alguém que precisa da palavra de hoje para o Senhor edificar a vida dele e da família dele. É verdade. E hoje a história está muito interessante. Vamos ver milagres que Deus fez. E também jogou muitas... Vamos deixar para aula. Vamos deixar para aula. Ok, então já prepara aí, antes da gente fazer a oração. Já prepara a sua oferta, o seu caderninho de oração, a sua Bíblia e a sua revistinha. E a gente vai começar a EBD. Vamos começar orando. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pela nossa vida. Te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui vivo. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na sua presença. Oro, Senhor, para que Tu, ó grandioso Deus, estejas fazendo presente na vida de cada um de nós. Ó Senhor, somos gratos, pois a sua misericórdia se renova todos os dias. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja edificando o coração de cada um, aqueles que são da nossa congregação e aqueles que estão visitando, ó Deus. Fala aos seus corações e eu peço para que o Teu Espírito Santo pouse sobre nós. Em nome de Jesus, amém! E vamos agora, então, preparar a ofertinha. Vai passar um louvor maravilhoso aí na tela. Enquanto isso, vocês vão preparando suas moedinhas, seu papelzinho. E aqui embaixo tem o Pix, PicPay, a conta bancária da igreja. Caso vocês forem fazer esse tipo de oferta, peça ajuda à sua mamãe, seu papai. Se não, traga a sua moedinha e o seu dinheiro em papel à noite no culto, para dar como oferta, tá bom? Vitoriosa.
Glórias a Deus! Que louvor maravilhoso e edificante. Vamos começar agora lendo com os Salmos. No dia 24, no Salmo 24, 1 ao 2, que diz assim: Tudo pertence a Deus, foi Ele quem criou o mundo e toda a natureza. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. Amém. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Orando os Salmos. Senhor, tudo o que fez é maravilhoso. Tudo o que planejou na criação foi com muito amor. Querido Deus, eu o louvo porque o Senhor é meu Criador. Oramos pelas crianças do Kuwait. Oramos para que todas as meninas que sofrem com os homens maus sejam protegidas e curadas de todos os maus. Amém. Glórias a Deus, Senhor. E hoje, o título da nossa lição é Praga. E o nosso texto áureo de hoje, qual é, tio Henrique? O texto áureo fica em Isaías 45:5, que diz: Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Amém. E por que esse é o texto áureo de hoje? Porque, crianças, assim como no Egito, existem vários países que existem vários deuses e deuses que não são de verdade. Deuses que são de mentiras, criados pelas pessoas. E que eles não se mexem, não falam, não ouvem, não respondem quando clamam. É verdade. Mas só existe um Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. É o verdadeiro Deus que está vivo no nosso meio, que enviou o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. E Ele mexe, Ele nos ouve quando nós clamamos, Ele nos responde, fala com a gente. Amém. Não existe outro Deus como o nosso Senhor Salvador. Amém. Amém. Glórias a Deus. E vamos, então, dar início à nossa história de hoje, que é a continuação de domingo passado. Então, a gente viu que Deus decidiu libertar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito. Então, ele mandou Moisés para ir lá falar com o faraó e dar a ordem. Deus falou para você libertar o povo, porque eles vão lá no deserto adorar a Deus, fazer holocaustos e engrandecer o nome de Deus. Só que não foi tão fácil assim, né? Faraó tinha um coração muito duro, mais duro que uma pedra. É verdade. Foi bem difícil e a gente vai ver isso no decorrer da historinha. Então, como o tio Henrique falou, lá no Egito eles tinham vários deuses. Tinha o deus do rio Nilo, o deus do sol, o deus da estrela, o deus da lua, vários deuses que eram invenção. Mas eles acreditavam nesses deuses falsos e eles acreditavam que esses deuses falsos eram muito mais poderosos que o nosso Deus. Olha que absurdo. Mas a gente vai ver no decorrer da história que só o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, misericordioso, Senhor verdadeiro e nosso Salvador. E aí, Moisés, obedecendo ao Senhor, foi lá no faraó e falou com ele: deixa o povo de Deus ir. E o faraó falou que não. Só que como o faraó estava com o coração endurecido e não estava querendo obedecer a Deus, Deus deu um aviso. E ele falou bem assim: se você não obedecer, eu vou lançar um castigo sobre o povo do Egito. Será que ele obedeceu quando ele ouviu isso? Não. Não? Não obedeceu. Quando a pessoa tem um coração endurecido, ela não quer obedecer a Deus. E a gente vai ver durante a história que obedecer a Deus é sempre a melhor opção. Ser fiel a Deus é sempre a melhor opção, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. É um Deus que, como o tio Henrique falou, é um Deus que nos ouve. Ele fala com a gente e ele ouve quando a gente fala com ele. Porque ele é um Deus vivo, crianças. É verdade. E aí, Moisés foi lá falar com ele. E ele falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes e não adiantou. O faraó continuou obstinado, falou: não vou deixar ir. Então estava Deus de um lado, decidido a libertar o povo, e faraó do outro, decidido a não deixar o povo ser livre. Ele queria que o povo de Deus fossem escravos para sempre. Olha que absurdo. Mas a gente sabe que nessa disputa entre faraó e Deus, Deus sempre vai vencer, porque Deus é poderoso. A luz sempre vencerá as trevas. É verdade, crianças. A luz sempre vencerá as trevas e ninguém pode atrapalhar os planos de Deus para nossa vida. Glórias a Deus. Amém. Então,
Moisés, depois de ter dado esse aviso, foi lá e falou com o faraó mais uma vez. E o faraó ouviu? Não, Não crianças. ouviu. Então, a primeira praga veio. Começou, então, as 10 pragas, que eu sei que vocês, crianças maravilhosas, que certeza leem a conhecem. Bíblia todos os dias, conhecem as 10 pragas. E aí, veio o castigo sobre o Egito. A primeira praga, o rio Nilo, virou sangue. Toda a água do Egito virou sangue. Como assim, tia Poliana? Toda a água virou sangue? Toda a água virou sangue. E os peixes que estavam no rio morreram também. Porque peixe não vive no sangue, né? Peixe vive na água. Exatamente. Eles morreram. E aí as águas da torneira também estavam cheias de sangue. Tudo virou... todas as águas do Egito virou sangue. Mas o povo de Deus guardou eles e protegeu. E não deixou que a água deles ficasse, né, ruim assim. Com esse cheiro podre e desagradável. Bom, logo depois, só um adendo muito importante, crianças. No começo da aula, a gente falou que o Egito possuía vários deuses. Inclusive, um dos deuses era o deus do Nilo. Do rio Nilo, exatamente. Eles acreditavam que o deus do Nilo iria prosperar de forma grandiosa, mas o Senhor mostrou que ele é Deus sobre toda a criação. Exatamente. E não assim- adiantou de nada. Tem um Deus do rio Nilo, sendo que quando Deus lançou o primeiro castigo, ele não fez nada, porque ele não existe. Não existe, é de mentira. E Era só só existe invenção. o nosso Deus Salvador como Deus vivo. É verdade. E logo em seguida, na segunda praga, o Senhor fez com que muitas rãs saíssem e enchesse as casas das pessoas, o palácio, as camas, tinha rã por cima das mesas, nas amassadeiras de pão. Pensa só, dentro Ai, daquela que bacia de amassar horror. pão cheio de rã. Tinha Ai, rã que para horror. tudo quanto é lado. E elas cobririam toda a terra do Egito. O rei Faraó até pensou em libertar o povo do Egito, mas ele libertou, tia Poliana? Acho que não, hein? Não libertou. Ai, Quando Moisés conversou com o Senhor e pediu para que tirasse a praga do Egito, Faraó novamente endureceu o coração e não deixou o povo de Deus sair do Egito. que Queria pena. que fossem escravos. E aí, por não ter deixado o povo sair do Egito, veio a terceira praga. E a terceira praga, você sabe o que que é? Não sei o que é. tia Vocês Poliana. sabem qual era a terceira praga? Se vocês sabem, deixa aí nos comentários que a gente que vai é, ver tia depois. Poliana? Que será que é a terceira praga? Piolhos! Veio uma infestação, uma nuvem gigante de piolhos sobre todo o Egito. E foi horrível. Eles picavam as pessoas, eles entraram na roupa, e eles iam na peruca, porque a gente sabe, né, que o Egito não tinha, depilava a cabeça, mas usava peruca. Então, ele assim, não tinha um lugar que não tinha piolho. Foi uma infestação horrorosa de piolho. Porém, o povo de Deus continuava intacto, porque Deus protegia eles o tempo todo e guardava eles disso. Porque o povo de Deus continuava sendo obediente, crendo em Cristo Jesus e sendo fiéis a Deus. Então, o castigo não veio sobre eles, porque eles não estavam desobedecendo. Mas aí, o faraó, você sabia que ele até pensou, ele falou, nossa, isso está afetando o Egito inteiro. Eu tenho que mudar minha opinião. Será que ele mudou? Depois dessa, ele não mudou, não? Não mudou. Como não? Meu Deus Piolho do pra céu. tudo quanto é lado, ele não mudou? Não mudou, menino. É o que eu tô falando, não mudou, não. E aí veio a quarta praga. E qual é a quarta praga? Não tem quando a gente tá quietinho, estudando, lendo a Bíblia, até, às vezes comendo, fazendo lanche, aí vem aquela mosca que fica... zzzz. Ah! Não é agoniante, crianças? Então, essa foi a quarta praga. Um enxame de moscas entraram no palácio do rei e nos funcionários dele. Mas, novamente, o Senhor protegeu o seu povo, guardou e não deixou que essas moscas fossem e ficassem irritando o povo de Deus Indo com na o seu comida, barulho. né? Indo na comida. Ai, que nojo. Pensa, se uma mosquinha é ruim, não imagina é? um enxame, um monte delas tomando. É como se Uma nuvem, né? uma de nuvem de moscas exatamente estivesse aqui. Todas as vezes, crianças, que o Egito e o faraó sofria com as pragas do Egito, o faraó dizia que soltaria o povo. Mas depois que Moisés pedia para que Deus retirasse a praga, Faraó novamente endurecia o seu coração e não permitia que o povo de Deus saísse para adorar o Senhor. É verdade. E isso nos leva à A quinta praga. Tá E a- anotando, né, crianças? E a quinta praga foi horrível. Veio uma peste sobre todos os animais do Egito e matou todos eles. Veio uma doença horrorosa e matou
Mas no caso, nos animais, né, Tio Henrique? Acho que vaca não tosse. Será que não tosse? E no Egito, eles tinham um deus vaca, chamado Hathor. E esse deus, obviamente, que era de mentira, não conseguiu proteger os egípcios dessa doença que afetou todos os seus animais, todo o gado, cavalo, bode, cabrito, tudo. Todos esses animais morreram, menos os animais do povo de Deus. Aleluia! Por que, tia Poliana, que não foi? Porque eles foram obedientes e fiéis a Deus. Eles acreditavam que o nosso Deus é o único Deus Todo-Poderoso. E é verdade. E eles não se dobraram nem se prostraram diante desses deuses falsos que o Egito adorava. Isso nos leva também à sexta praga. As pessoas e os animais que restaram foram acometidos por uma doença que se chama úlcera. E essas úlceras são várias feridas na pele que causam muita dor. É verdade. Mesmo com tanta ferida na pele, depois de 6 pragas agora com essa, será que Faraó ele liberou o povo de Deus para poder adorar o Senhor no deserto? Eu acho que não, porque já tem 10, né? Ele não ia parar na sexta. Não deixou, crianças. Mesmo com tanta ferida, mesmo os seus funcionários, os seus familiares com doenças e com úlceras, depois de ter passado por rãs, moscas, tudo isso, o Faraó não deixava o povo de Deus ir adorar o Senhor no Egito. É verdade. E logo depois, o que aconteceu? Para mim, essa é muito pesada, essa praga. Veio a 7ª praga, que é uma tempestade enorme. E aí você pensa, choveu água? Choveu as gotinhas de chuva? Não choveu chuvinha de Choveu chuva. pedra por todo o Egito. Se tinha algum animal vivo que não morreu naquela outra praga, ele morreu aí. E aí as pedras destruíram casas, porque os telhados dele não eram iguais à nossa casa de hoje em dia. E então, destruíram casas, acertaram pessoas que estavam andando na rua, acertaram os animais. Não tinha um lugar que a pessoa conseguia ficar para se proteger. E isso foi sobre todo o Egito. Menos, de novo, no povo de Deus. Exatamente. E aí, Faraó, vendo todo aquele sofrimento, ele falou, não, deixa o povo ir. Agora ele vai deixar? Deixa o povo ir. Sério? Sim, aí chamou Moisés orou, a chuva parou. Ele falou, não, quer saber? Mudei de ideia. De novo o Faraó fez isso, tia Mudei Poliana? de ideia, não quero mais deixar o povo de Deus embora, não. Nossa, mas que homem sem palavras, gente. Pois é. E aí isso nos leva à 8ª praga. A 8ª praga. Pensa só isso aqui, crianças. Restou esse matinho aqui, assim, ó, em todo o Egito. E aí veio um vento forte que soprou muitos e muitos gafanhotos para poder comer todo o restante da plantação, de toda a comida, né, que faltava ainda, e de todas as árvores. Então, já tinha acabado de acontecer essa chuva de pedras que tinha acabado com a terra toda do Egito, já tinha acabado com tantas plantas. As plantações foram tudo embora, né? Exato, e o restante que sobrou, o Senhor enviou vários gafanhotos para estar comendo toda a plantação que faltava. Mas mesmo com essa escassez de comida no Egito, o Faraó deixou? Eu acho que não. Não deixou. Não deixou. E isso nos leva à 9ª praga. E a 9ª praga, quem que tem medo de escuridão? Você tem medo do escuro? Não. Você não tem medo do escuro? Não tenho medo do escuro. Será que o tio Henrique tá mentindo? Não. Porque eu confio no meu Deus verdadeiro que está no escuro e na luz. Isso aí, tio Henrique. Mas veio uma escuridão total sobre todo o Egito. E eles ficaram sem conseguir se ver, mesmo estando no mesmo ambiente. Eles não viam um ao outro e não conseguiam nem sair de casa. Nossa, porque não via nada. Mesmo. Não assim, é? Até eu fico com medo. Aí eu fico com medo. Pois é, e eles ficaram assim por 3 dias, sem poder sair de casa por causa da escuridão e sem conseguir ver quem estava do seu lado. Mas havia luz no meio do povo de Deus, porque Deus estava ali com eles o tempo inteiro. E quando Deus está com a gente, criança, a gente não precisa ter medo de nada, nem da escuridão, porque o Senhor, ele se faz presente em todos os lugares. E tem um salmo, eu não lembro agora de cabeça, que fala que se eu subir aos céus, lá estará Deus. Se eu descer nas profundezas, lá estará Deus. Se eu estiver na luz ou estiver nas trevas, lá estará Deus. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. E Ele sabe de todas as coisas. Então a gente não precisa ter medo. Porque temos Deus, esse Deus todo-poderoso ao nosso lado e vivendo em nós. E aí, a gente falou 10 pragas, não é? Sim.
Mas eu só falei 9. Só Por quê? 9, tia Só Poliana. 9. Será que tá faltando alguma? Eu acho que... Tá Eu faltando a acho que décima. tá faltando uma. A 10ª praga. Então, nessa 10ª praga, eu vou te dar um spoiler, tá, crianças? Nessa, o faraó resolveu deixar o povo de Deus ir embora. Mas qual é essa 10ª praga? Não sei. Não sei. Só na Vocês vão próxima ter que aula, assistir a próxima EBD. Vão ter Então que não acompanhar. percam ela, porque vocês vão descobrir qual foi a 10ª praga que fez Faraó, que tinha um coração obstinado e endurecido, deixar o povo de Deus ir lá para o deserto para adorar a Deus, lá para a terra prometida. Nossa, depois de rãs, moscas, Depois úlceras, de rios de pedra, sangue, depois de um monte de coisa, escuridão, piolho. pior. Essa 10ª praga, Pois se é, eu fosse essa você, não foi perdia forte. não, hein? Sabe, crianças, o faraó ele não atendeu o pedido de Deus por meio de Moisés e os egípcios sofreram muito, muito, porque esse faraó não foi sábio. Por quê? Porque ele não obedeceu. É E nós verdade. temos que obedecer ao Pai Celestial e fazer a vontade de Deus que está revelada na palavra de Deus. É E verdade. um dia, o Senhor, o único Deus verdadeiro, enviou seu Filho amado Jesus para poder morrer na cruz e derramar o seu sangue por nós, para nos livrar do pecado. Amém. E o que é pecado, tia Poliana? Pecado, crianças, é tudo que desagrada a Deus e nos afasta da presença dele. Então se tem um joguinho, ou se tem uma amizade, ou algo que você está falando que está te afastando de Deus, isso é pecado, É crianças. verdade, isso é pecado. E nós devemos orar pedindo ao Senhor por misericórdia e pedindo para que o Senhor nos ajude a vencer o pecado, para que o Senhor nos livre do pecado. Lembra da aula 2? Para que o Senhor nos livre do pecado, assim como o Senhor livrou o povo de Israel do Egito. Amém. Graças a Deus, para que nós possamos adorar com integridade, como verdadeira adoração, como Amém. verdadeiros adoradores. Aleluia. Amém? E crianças, não esqueçam de mandar o videozinho falando desse horário lá no grupo. Se vocês não mandaram ainda, podem lá mandar. Vocês que estão matriculados. E os que não estiverem, entre em contato com a gente. Coloca o seu nome aqui o seu nome no comentário, que a gente vai procurar vocês para deixar tudo certinho, vocês fazerem parte dessa EBD maravilhosa. E não esqueçam de fazer atividade, de mandar os vídeos tudo certinho para vocês serem um aluno nota 10. 10. 10. Não, igual Igual as 10 pragas, nossa! Mas de um jeito bom, não 10 Exatamente, pragas 10 de ruins. ser ótimo. Exatamente. Ó, crianças, vamos ler 2 atividades aqui pra vocês pra saber se vocês estão afiadas, hein? Eu quero que vocês coloquem isso no chat. Responda aí quem foi esperto e rápido, hein? Por que não há outro Deus além do Senhor? Boa pergunta, tio Henrique. Ótima pergunta. Será que eles estavam prestando atenção? Se vocês prestaram atenção, vocês sabem a resposta. E a outra pergunta é, pra vocês pensarem, o que você pode fazer pra colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? É uma ótima pergunta. Até eu vou refletir sobre ela. Exatamente. E aí vocês podem responder, mandar a foto lá no grupinho também. Sei que vocês são fera nas Com fotos. certeza. Se quiserem também responder no chat aqui do vídeo, pode ficar à vontade, que a gente vai ver também, né? Exatamente. É verdade. Vamos estar acompanhando vocês, tudo bem? Então Isso aí. prestem bastante atenção. E essa aulinha acabou, tio Henrique? Acabou? Eu acho que acabou. Acabou. Acabou já, passou tão rápido. Foi muito rápido, mas olha, semana que vem E tem foi uma a... aventura então, Foi. não é? O Olha povo o do Egito tanto de já coisa que aguentaram eles passaram. tanta coisa por causa de Faraó e da sua desobediência. Porque ele foi... Exatamente, porque ele Não não é? foi obediente ao Não Senhor, quis ao ouvir único a Deus voz verdadeiro. de Deus. É terrível quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, porque Deus é um pai maravilhoso, Que cuida cheio de de nós. amor, e ele sabe o melhor caminho pra gente. Então, ouvir a Deus é ser sábio. Todos nós queremos ser sábios, não é? Exatamente, o Senhor só tem coisas boas para nós, então devemos reconhecer o Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Aleluia. Que Ele cuidará de nós e de todas as nossas coisas ao redor. Não é, tia Aleluia, Poliana? Isso aí. Então vamos orar para finalizar essa EBD maravilhosa, essa aventura enorme que ainda não acabou, a 10ª praga vocês vão Semana que ver vem. na semana que vem, no domingo que vem. E aí vocês vão ver o desfecho dessa história. Farol deixou o povo ir? Dessa vez ele deixou, mas ele pagou um preço muito caro. Então vamos orar para finalizar essa EBD. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado
Muito obrigado por ter nos ajudado a acordar. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela essa palavra dessa Muito manhã. obrigado, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a ter um coração obediente, que ouve a Tua voz, que entende o Teu falar e que Te segue, Senhor. Nos ajude sempre, sempre a crer que só o Senhor é o nosso Deus Sim, meu Deus, Todo-Poderoso, meu o Pai. verdadeiro. O Senhor é o nosso verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra, e não há outro Deus igual a Ti. Aleluia, Aleluia, Senhor. Senhor. Glórias que o Senhor a Deus. possa estar abençoando o restante desse domingo, abençoando o culto à noite, todas essas crianças, e que Tua palavra seja plantada no coração de cada um de nós. Glórias em nome a Deus, do Senhor Senhor. Jesus. Amém! Tchau, crianças! Tchau, paz do Senhor, crianças. Até o próximo Próximo- domingo que a gente vai dar a linha. Fiquem ligados. Tchau, crianças. Tchau.